Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Em especial, hoje vamos fazer o Evangelho no Lar online. Na verdade sempre fazemos, né? Mas hoje seria um dia dos trabalhos presenciais. Então, decorrente da pandemia e de outras diversidades, preferimos manter um pouco distanciados ainda do trabalho presencial. Sei que estávamos fazendo esse tratamento, então neste momento nós preferimos fazer um evangelho à distância. Para todas as pessoas que estão achando estranho e que geralmente vão no trabalho presencial, então pedimos desculpa a todos. Mas para ter a cura e o tratamento também não é necessário estar no local. Então, a todos que entraram e que estão assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos fazer o Evangelho no Lar hoje com todos vocês. Eu vou pedir para vocês separarem um copo d'água, tá? Quem puder, para fazer é justamente transformar a água em água fluidificada, uma forma de se dizer, fluidificar a água. Para a equipe espiritual, justamente passar um remédio para a água de vocês, uma cura para algum tipo de enfermidade ou qualquer coisa para auxiliar, acalmar, amparar. Então, a todos que entraram e que já estão assistindo, sejam muito bem-vindos. Ediline, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ediline. Luciane, boa tarde. Cláudia, Aparecida, Maristela, Elvira, boa tarde a todos que estão entrando e que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Então, que possamos dar início à nossa prece inicial. Então, peço a todos vocês que possam elevar o pensamento, que se acalmem, que deixem a paz fluir no coração de todos e que o divino amor resplandeça no caminho de cada um de vocês. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Nós livrarmos de todo e qualquer mal. Amém. Bom, boa noite a todos. E possamos adentrar então no nosso tema do Evangelho de hoje. Logo após a nossa palestra, vamos fazer vibrações para todas as pessoas que estão buscando. Aqueles que entraram agora, por favor, separem água fluidificada para que ela seja fluidificada para a equipe espiritual. É um remédio para todos. Então vamos começar em si a leitura do Evangelho. E hoje o tema, como vocês já sabem, é Bem-aventurados misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Porque se vós perdoastes aos homens as ofensas que tendes, deles também vosso Pai Celestial vos perdoará. Vós perdoastes os pecados, mas se não perdoastes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará os vossos pecados. Portanto, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige. Entre tu e ele, se te ouvir, terás engano e teu irmão. Poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu te perdoe? E aí o Simão perguntou para Cristo, né? Ele falou assim: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será 7 vezes? E respondendo-lhe, Jesus disse: Não digo até 7, mas 70 vezes 7. Bom, então, para que possamos entender um pouco mais dessa passagem, justamente dos bem-aventurados, né? Que são os misericordiosos, vamos entrar num contexto que é justamente uma das virtudes. Uma das maiores virtudes de Jesus é justamente qual? A misericórdia. E um dos grandes ensinamentos que Jesus veio nos passar é essa comunhão, tanto todo tipo de religião nos ensina e nos mostra, para entrarmos em comunhão com Deus. Essa comunhão que estamos tanto buscando e tanto vamos em diversos templos religiosos para encontrar.
para desenvolver justamente essa comunhão com o nosso Pai, primeiro é necessário que desenvolvamos para nós mesmos, para com o nosso próximo, e aí sim vamos conseguir desenvolver com Deus. Então Jesus, não é à toa que ele resume os mandamentos em 2 tipos, porque os mandamentos todos conhecem, são os 10 mandamentos de Moisés, que ele psicografou na montanha, no Monte Sinai. E justamente Jesus se atenta a reduzir os 2 mandamentos em 2 tipos, para envolvermos essa sintonia e essa comunhão com Deus. Só que ainda somos espíritos que estamos no estágio muito pouco evoluídos. Então não conseguimos ter essa conexão direta com Deus. É algo muito difícil, porque justamente o nosso grau evolutivo é muito baixo, ainda não somos espíritos puros, para que possamos ter uma conexão direta com o nosso Pai, essa comunhão perfeita. Então ainda temos que nos atentar em uma coisa. Se quisermos ter essa comunhão com Deus, primeiro temos com o nosso próximo. Por quê? Para o nosso grau evolutivo, que ainda estamos muito baixos, o próximo é o nosso caminho para que possamos chegar até Deus. Então amar, ajudar, ter misericórdia com aquele que está ao seu lado, amparar ele, esse é o caminho para você que quer ter conexão com Deus, quer ter esse vínculo. Porque não é à toa que através dos nossos irmãos é onde Deus nos convida para a legítima adoração. Então se você quer adorar a Deus, se você quer realmente adorar, demonstrar para Ele que você o ama, ame ao seu próximo. Não é à toa que Jesus tanto se atentou a mostrar isso, a todas as passagens dele. Aquele que se expressa em serviço do semelhante está se expressando em serviço de Deus. Quer adorar a Deus? Não vá num pedestal e fique rezando em voz alta. Adore-o amando aquele que precisa, amando aquele que sofre e que necessita de amparo. Talvez até aquele que esteja ao seu lado e que você não sabe, que está passando por uma situação difícil. Fique ao lado dele, auxilie-o, pois uma das melhores formas de você mudar a vida de alguém e a sua própria é estando ao lado daquela pessoa que tanto necessita de ajuda. E não é à toa que João Evangelista, na primeira epístola dele, faz uma citação. Ele diz assim: aquele que diz que ama a Deus, mas que se aborrece, em outro idioma, né, também ele diz assim, que odeia o seu irmão, é um mentiroso. Porque como amar a Deus se a quem você não vê? Então como amar a Deus que você não vê, não amando o seu irmão, aquele que você vê? Então como você pode amar a Deus, aquele que não é palpável, e aquele irmão ao seu lado que é palpável, que você pode ver, você não ama? Você não vai conseguir ter um amor tão grande com Deus se você não estiver esse amor com o seu próximo. Então é justamente isso. O amar ao próximo é uma ponte, é um vínculo, é uma conexão entre você e Deus. E tanto até que André Luiz faz essa citação. Ele diz assim: entre Deus e nós, o próximo é a ponte. É o que nos conecta a Deus. E assim, justamente Jesus vem nos mostrar e possuir que a comunhão com Deus, que primeiro, para que possamos ter a comunhão com Deus, é necessário ter a comunhão com o nosso próximo. E aí o mestre vem justamente nos mostrar a parábola do bom samaritano, que é uma forma de explicar essa passagem. Que a parábola, na verdade, do bom samaritano foi uma forma de responder a uma pergunta de um doutor da lei que veio falar para Jesus, né? Que ele perguntou, tá justamente no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Então quem quiser se atentar, dá uma olhada, tá nessa passagem do Evangelho. Então o que acontece? Para quem não sabe quem são os doutores da lei, eles são justamente homens que estudam o Antigo Testamento, naquele contexto, né, histórico, e eles usam e fazem, através desse estudo, assimilarem esse conteúdo e poder passar no dia a dia e na vida das pessoas. Então, como tudo que eu aprendi no Antigo Testamento eu posso aplicar na minha vida? Então, esses são os doutores da lei. Eles têm essa missão de justamente passar os conhecimentos evangélicos do Antigo Testamento para o povo aprender e aplicar na vida. E aí ele chega e pergunta assim para Jesus, né? Ele pergunta assim, o doutor da lei:
como farei para obter a vida eterna? Porque uma das coisas que sempre o Evangelho se atentou a dizer foi sobre a vida eterna. E aí ele chega e fala isso para Jesus. Só que Jesus, né, como um grande pedagogo que ele joga essa resposta, essa pergunta dele, usando outra pergunta. Então o que acontece? Ele fala assim, o que está escrito na lei? Então o que já está escrito na lei é uma forma de ele poder ir para a vida eterna, para conseguir alcançar a vida eterna. Porque um dos problemas que ainda acontecem é interpretar as leis erradas. O que acontece com o Evangelho até hoje? Interpretação equivocada dele. E causa o quê? Problemas. Interpretações erradas, causando coisas piores ainda. Então, depois disso, né? Após isso, Jesus faz aquela citação famosa. Então ele chega para o doutor da lei e fala assim, após dizer isso, ele menciona assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso não está exatamente no Evangelho de Lucas exatamente dessa forma. Então tem uma versão que está no Evangelho de Mateus, que é dessa passagem. E aí ele diz isso para o doutor da lei. Só que a gente ainda não sabia, muitas pessoas não sabem, que essa fala de Jesus não é dele. Ele pegou do Antigo Testamento e repassou. Tanto até que o doutor da lei já sabia disso. Como ele era estudioso do Antigo Testamento, então ele chega para Jesus e fala assim. E ele continua a citação e fala outra parte da citação, que é amar ao próximo como a si mesmo, respondendo a Jesus. E aí Jesus, né, com essa vasta experiência que ele já tem de bilhões de anos de evolução, ele vê que é uma resposta fácil, né, de se dar, porque ele já tem conhecimento daquela área. Então era fácil só jogar uma resposta dessa para Jesus. Então Jesus assim responde a ele e fala assim: respondeste bem, fazei isso e viverás. Aí fica assim, como assim? Fazer isso e viverás. Aplique na prática os seus ensinamentos, as suas leis. E aí sim, você vai viver a vida eterna. Porque é fácil, a teoria é muito fácil. Mas aplicar isso na prática é difícil. Então, né, percebendo essa situação, o doutor da lei tenta se justificar para Jesus falando. Tanto até que no Evangelho está escrito assim, e tentando se justificar. E aí o doutor da lei tá assim, com medo, né, porque ele não sabe o que dizer. E aí ele fala para Jesus, e quem é o meu próximo? E aí então que Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. Eu não vou contar a parábola completa, mas eu vou me adentrar nos quesitos dela. Então é assim, na parábola, os sacerdotes e os levitas, eles simbolizam o quê? A cultura com relação a Deus. Então naquela cultura, naquela época, era a relação com Deus. Então isso que os sacerdotes e os levitas simbolizavam. Tanto até que na visão dos doutores das leis, eles achavam que só esses tinham comunhão com Deus. Enquanto o samaritano era considerado como o quê? Como alguém equivocado. Era tido como um herético, né? Alguém distanciado. Só porque ele adorava em outros tipos de templo. Ele tinha outros tipos de textos que ele fazia leitura. Interessante, né? Mas Jesus, para justamente fazer esse relacionamento entre Deus com o próximo, ele mostra o quê? Que os sacerdotes, eles apenas adoravam a Deus. Então eles viam nos seus templos, regurgitavam, só que só adoravam a Deus. E eram indiferentes com o próximo que entravam lá. Eles não ligavam para ninguém que entrava, era totalmente indiferente, eles não auxiliavam, não ajudavam. Já os samaritanos, que eram tidos como heréticos, né, que distanciados porque não iam nos mesmos templos e que cultuavam outros tipos de leis, bem similares, diga-se de passagem, mas em relação ao próximo, eles se mostravam misericordiosos. Eles sempre estavam ao lado de ajudar ao próximo. Então, sendo compassivo, misericordioso com aquele que precisava. E é essa construção que Jesus vem trazendo na parábola, que é justamente o quê? Para você ter esse possível relacionamento com Deus, primeiro tenha com o seu próximo. E depois disso, Jesus se atenta, né, a mostrar que quando ele se diz ao seu próximo, ele não se vincula a um tipo de homem. Ele não fala a um homem bom, a um homem ruim. Não.
Ele não especifica. Justamente por quê? Para você ter vínculo com todos os tipos de pessoas. Com todas as pessoas que precisam de auxílio. Então, através disso, ele via que nos templos os sacerdotes, os levitas, faziam o quê? Rituais. Eles queriam fazer oferendas, e como eles faziam essas oferendas? Eles derrubavam o vinho e o azeite nos templos de pedra, vangloriando a Deus através do que? Oferendas. Mas quando alguém pedia, quando alguém precisava, estava necessitado de misericórdia, o que eles faziam? Desprezavam essas pessoas. Deixavam elas de lado. Enquanto os samaritanos não. Mesmo nos templos simples que eles cultivavam, mesmo sendo considerados como distanciados, eles pegavam o vinho e o azeite e davam para aquele que estava necessitado, davam para aquele que estava sofrendo, que precisava de ajuda, que estava cheio de feridas. Então é justamente isso, é aplicar essa prática ao próximo. Não apenas de forma igual os levitas fazem na parábola do bom samaritano, superficial, externa, exterior, uma fé exterior, mas que para ajudar o próximo não fazem nada. E após disso, o que representa o vinho e o azeite, né? O vinho é o ânimo que vem curando e purificando as feridas do próximo. É isso que o vinho simboliza. É uma forma de trazer, algo que te anima, que te traz a lucidez para te ajudar ao próximo, mas usando para o próximo. Então, através disso, que enquanto uns desperdiçam jogando no altar de pedra com rituais, outros realmente usam para ajudar aquele que precisa, aquele que está ferido, para reamparar e reerguê-lo. Não é à toa que depois de Jesus contar essa parábola do bom samaritano, ele chega para o doutor da lei e fala assim: e quem fez as coisas corretas? Quem fez? Os levitas? Os sacerdotes? Ou os samaritanos? E aí o doutor da lei, né, todo assustado com essa situação, diz: aquele que ajudou. Aquele que mais fez ao próximo. Então é isso que vem demonstrar Jesus. Que o que vale é ajudar aquele que necessita. É aquele que busca. Aquele que está sofrendo. E também não achem, não acreditem que só aqueles que sofrem são aqueles que não têm. Que aqueles que estão ausentes de possuírem algo. Não. Mas também aqueles que possuem muito. E como diz assim, embora vestidos com grandiosas roupas e grandiosos perante os conceitos do mundo, se encontram caídos como homens às margens do caminho, que necessitam do vinho e do azeite para se auxiliarem. Porque, como eu disse, o azeite é uma forma de reerguer, de amparar. Então, é estender a mão da misericórdia para fazer com que aqueles que estão caídos possam se reerguer. É isso que nos traz a parábola. E não só isso, é voltar a hospedar o equilíbrio. Porque quando você estende a mão para alguém que está sofrendo, que você ajuda, que você vê aquele próximo necessitado, quando você faz isso, você faz muito mais. Você está hospedando e reequilibrando o caminho dele. Você faz com que ele volte a caminhar. E muito mais, volte a crescer. Então todos aqueles que caem num tropeço, não julguem, não humilhem, estendam as mãos, deem para eles uma chance de se erguerem da situação em que estão passando. Olhar aos misericordiosos é isso, é a medida do quanto temos de nos aprofundar em relação às experiências de Cristo. Então a verdadeira misericórdia é uma forma de podermos nos enxergar e podemos finalmente entendermos a verdadeira experiência que Cristo veio nos trazer aqui na Terra. Porque como até pergunta Simão Pedro para Jesus: e aqueles que te humilharam? E aqueles que te pisam? Perdoe. Não, quantas vezes? Não 7, mas 70 vezes 7. E mesmo que te façam mal, e mesmo que te humilhem, perdoe. Não faça o mesmo que eles façam. Seja melhor. Ajude aqueles que necessitam. E perdoe aqueles que te humilham.
E assim concluímos o nosso ensinamento da parábola do a parábola dos misericordiosos, né? Bem-aventurados misericordiosos. Então, e foi algo bem curto. Eu quis me atentar justamente a não prolongar muito tempo, porque nos trabalhos presenciais é algo bem rápido e bem curto. Então, neste momento de vibrações, eu peço para que todos que estão aqui presentes, que escrevam o nome de algum parente que necessite de auxílio, de amparo, e coloquem nas caixinhas de vibrações. Então, é um momento de vibração para vocês, um momento de paz, é um momento de luz. E vamos fazer uma oração final, para que justamente possamos concluir a nossa linha de raciocínio. E aí sim, adentramos em outros conceitos. Então, quem tiver alguma dúvida em relação ao Evangelho, ao Espiritismo, pode escrever aqui nos comentários que eu estou aqui para responder, ok? E que possamos fazer a nossa oração final, elevando nossos pensamentos e sintonizando ao nosso Mestre Jesus Cristo. Através do amor, através da paz, através da harmonia. E que sempre possamos estender a luz a todos aqueles que buscam, a todos aqueles que necessitam e a todos aqueles que querem ajuda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, a todos que estão aqui, possamos agora fazer um momento de vibrações a todos os nomes, a todas as pessoas que estão pedindo. Peço que coloquem aqui e também coloquem na caixinha de vibrações que está na nossa página. Mandem no privado, estamos sempre abertos a vocês. Infelizmente, por enquanto, neste momento em que a pandemia ainda está controversa e por outras situações que estamos passando, os trabalhos presenciais vão ser, por enquanto, abolidos. Mas vão voltar em janeiro, podem ficar tranquilos. A data específica nós vamos colocar na página do Grupo Cascata de Luz. Então não se desesperem, porque o tratamento não precisa ser necessariamente presencial. Já está sendo feito, a equipe espiritual já está ao lado de vocês. E o conhecimento que vocês estão aprendendo aqui, se tiver algum espírito ao lado de vocês, ele já está aprendendo e se sintonizando com esse conhecimento. Vocês já estão ajudando algum espírito que está ao lado de vocês, que está buscando ajuda. Então pensem dessa forma. Quando vocês ouvem, vocês não só estão aprendendo, como ajudando aqueles que também estão precisando. E que a equipe espiritual faça muita luz, muita vibração a todos vocês. E que neste momento, muita paz esteja presente ao caminho de todos. Quem quiser, já pode beber a água fluidificada. Já foi dado um remédio nela, já foi fluidificado para todos os lares e todas as pessoas que estão assistindo, então podem bebê-la. Ela é um medicamento, ela vai auxiliar e amparar vocês nesse momento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta em relação ao Espiritismo, podem escrever. E Rosana, Evilra, a todos que estão aqui participando, Fernanda, Maristela, Lala, Dorima, Bruna, eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mas eu estou vendo a todos. E desejo muita luz a todos vocês. Estamos fazendo um padrão vibratório para todos os nomes, todas as pessoas que estão aqui e que vocês estão escrevendo. Vamos anotando a todos aqui que estão passando, que todos que estão precisando. Então, a todas as pessoas que estão na família de vocês, estão precisando de amparo, que estão desencarnados e que vocês querem fazer essa vibração, escrevam, passem aqui, escrevam no privado principalmente também, porque lá nós passamos todo o tratamento, toda a oração para todos vocês, tá? Lembrando que também vamos ter várias outras palestras com o decorrer do tempo. E um principal que eu esqueci de citar aqui é Feliz Natal. Feliz Natal para todos vocês. Muita paz e muita luz e boas festas nesse momento. Estaremos presentes com o decorrer do tempo. Se eu não me engano, amanhã também vamos ter uma palestra do outro Evangelho do Lar, né? É Hora do Evangelho, mas não é meu.
do Rodney. E sábado sim vamos ter outro Evangelho no Lar comigo. Então quem quiser, fiquem à vontade para participarem. Próxima quarta-feira eu provavelmente também vou fazer o Evangelho com vocês aqui. E todo sábado temos o Evangelho no Lar. Então sejam todos muito bem-vindos, convidem pessoas. E vamos fazer outros tratamentos de vibrações ainda mais intensas. Então é isso. Agradeço pela participação de todos. Muito obrigado. Foi algo bem curto para justamente ser bem semelhante ao que são os trabalhos presenciais. Já está sendo feito passe à distância para todos vocês. A equipe espiritual já está ao lado de vocês, já está amparando. Então peço a todos vocês muita paz, muito amor. E fiquem com Deus. Boas festas de final de ano. Talvez sábado ou talvez quarta eu traga uma notícia para vocês interessante. Um anúncio de um livro, mas isso fica para depois. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.